Matrizes, operações. Vamos ver agora algumas operações básicas feitas com matrizes. Nós vamos ver a soma, né? Matriz A mais matriz B. Vamos ver a subtração, quando eu tenho a diferença entre duas matrizes. Vamos ver a multiplicação por um número real, quando eu tenho um número real, qualquer que seja ele, vezes a matriz. E vamos ver também a divisão, que é a divisão de uma matriz por um número real qualquer. Vamos começar pela soma. Então, eu tenho um exemplo aqui com 3 matrizes, a matriz A, B e C. As 3 matrizes são quadradas de ordem 2, todas possuem 2 linhas e 2 colunas. Nós só podemos realizar essas operações com matrizes quadradas. Elas podem possuir quaisquer números de linhas e colunas, porém, esses números devem ser iguais em todas, que são o caso das matrizes quadradas, que tem sempre o mesmo número de linhas por colunas. Então, eu tenho a matriz A, que tem a primeira linha 1 e 2, e a segunda linha 7 e menos 5. Tenho a matriz B, que possui a primeira linha com menos 3 e 4, e a segunda linha com 2 e 6. E tenho a matriz C, que possui a primeira linha com os elementos 6 e 4, e a segunda linha com os elementos 3 e 2. Vamos começar aqui nos exemplos a realizar as somas dessas matrizes. Então, aqui no caso do primeiro exemplo, eu tenho a matriz A mais a matriz B. Então, veja, essa que está aqui é a mesma que essa, é a matriz A. E essa que está aqui é a mesma matriz que essa, que é a matriz B. Para realizar a soma entre elas, basta somar cada elemento com o seu correspondente. Então, o primeiro elemento de uma, eu só posso somar com o primeiro elemento da outra. O segundo elemento de uma, eu só posso somar com o segundo elemento da outra, e assim por diante. Então, aqui nós vamos fazer a soma direta. No caso aqui, os primeiros elementos são 1 e menos 3. Vamos somar esses dois elementos. Vamos fazer 1 mais menos 3. Lembrando que quando eu tenho dois sinais, que é o caso aqui, ó, eu tenho que fazer a regra de sinal. Então, mais com menos é menos. Então, na verdade, a conta que eu vou fazer é 1 menos 3, que dá menos 2. E eu vou colocar o resultado aqui. A mesma coisa eu vou fazer com esse elemento que é o 2. Eu vou somar com o correspondente dele na outra matriz, na matriz B, que é o 4. Basta somar os dois termos. Então, eu vou ter 2 mais 4, que dá 6. E aí, eu anoto o resultado aqui. Vamos fazer o mesmo processo com os demais. Agora, é o 7 com o seu correspondente, que é o 2. Então, 7 mais 2, 9. Vamos anotar. E depois, eu vou somar o menos 5 com o 6. Então, menos 5 mais 6. Menos 5 mais 6 é igual a 1. E aqui eu tenho a matriz resposta, que é o resultado da soma da matriz A mais a matriz B. Essa é a matriz resultado. Vamos fazer agora a matriz B mais a matriz C. Então, veja, eu peguei a matriz B, que é essa daqui, e anotei aqui os elementos. Então, essa aqui é a B. E essa daqui é a matriz C, que é o que o exercício quer, que some B mais C. Vamos anotar, então, os resultados com cada elemento correspondente. Então, o primeiro com o primeiro, eu vou somar os dois. Então, eu tenho menos 3 mais 6. Menos 3 mais 6 é igual a 3. O próximo aqui, 4 mais 4, que dá 8. Anotamos aqui. Continuando, aqui embaixo, na linha de baixo, 2 mais 3. 2 mais 3 é 5. Vamos anotar aqui. E o próximo que eu tenho aqui é o 6 mais 2. 6 mais 2 é 8. Então, eu vou anotar aqui e tenho aí, então, a matriz resposta da soma entre as duas matrizes, a matriz B
e a matriz C. Aqui no terceiro exemplo, nós temos a matriz C mais A. Então, pegamos aqui a matriz C, anotamos, e aqui nós temos anotado a matriz A. E aí, eu vou somar uma com a outra, sempre o elemento com o seu correspondente. Então, 6 mais 1, que é 7, anota aqui. Depois, 4 mais 2, que é 6, anota. Na linha de baixo, eu tenho 3 mais 7, que é 10, anota. E depois, 2 mais menos 5. Então, mais com menos é menos. Então, na verdade, a conta que eu faço é 2 menos 5. Mais 2 menos 5 é igual a menos 3, que eu anoto aqui. E aí, então, eu tenho a matriz resposta dessa operação de soma entre as matrizes C e A. Vamos fazer agora alguns exemplos de subtração. Então, são as mesmas matrizes, A, B e C, só que agora nós vamos fazer a subtração entre elas. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho A menos C. Portanto, essa matriz é essa daqui, que é a matriz A, e essa matriz que está aqui é essa matriz aqui, que é a C. Eu vou fazer matriz A menos matriz C. Da mesma maneira que nós fizemos na soma, pegando cada elemento com o seu correspondente. Então, vamos lá, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, e na linha de baixo, a mesma coisa. Começando aqui, 1 menos 6. Mais 1 menos 6 é menos 5. Vamos anotar aqui, menos 5. Seguindo aqui na linha, 2 menos 4. Mais 2 menos 4 é menos 2, que nós vamos anotar aqui. Continuando, na linha de baixo, 7 menos 3. 7 menos 3 é igual a 4. Eu vou anotar aqui. E continuando, menos 5 menos 2. Menos 5 menos 2, eu tenho menos 7. E tá aqui, então, a matriz resposta da subtração entre as matrizes A e C. Vamos agora para o próximo exemplo, que é matriz B menos a matriz A. Então, aqui eu escrevi a matriz B. E aqui eu tenho a matriz A e vou fazer uma menos a outra, elemento por elemento. Então, primeiro número aqui, menos 3, menos 1. Menos 3 menos 1 é menos 4. Próximo elemento aqui, 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Na linha de baixo, eu vou ter 2 menos 7. Mais 2 menos 7 é igual a menos 5. E o último elemento aqui da matriz é o 6. 6 menos 5. Veja, dois sinais negativos, menos e menos. Vamos fazer a regra de sinal e menos com menos é mais. Então, a conta fica 6 mais 5, que dá 11. E aí, então, eu tenho a matriz resposta da subtração entre as matrizes B e A. E o próximo exemplo, eu tenho aqui a subtração entre as matrizes C e B. Então, aqui eu escrevi a matriz C. E aqui eu escrevi a matriz B. E agora eu vou fazer uma menos a outra com os seus respectivos correspondentes. Então, vamos lá. Com o primeiro aqui, eu tenho 6 menos 3. Então, dois sinais negativos, menos e menos, que vai virar mais. Portanto, a conta fica 6 mais 3, que dá 9. Próximo elemento, que é aqui, 4 menos 4. 4 menos 4, 0. Vamos escrever o 0 aqui. Linha de baixo, eu tenho 3 menos 2. 3 menos 2 dá 1, eu vou escrever aqui, 1. E depois, com o último elemento, eu tenho 2 menos 6. 2 menos 6 é menos 4. E eu vou colocar o menos 4 aqui. Então, eu cheguei na matriz resposta
da subtração entre as matrizes C e B. Vamos ver agora exemplos de multiplicação de número real pela matriz, né? Então, eu vou multiplicar um número real. Número real pode ser qualquer número, né? Positivo, negativo, decimal, fração, raiz, racional, irracional, enfim, né? Qualquer número que eu vou multiplicar pela matriz. Então, aqui no primeiro exemplo, eu tenho menos 2, que é um número real, vezes a matriz A. Então, eu continuei aqui escrevendo menos 2 vezes, e aqui eu anotei a matriz A. Eu vou fazer a multiplicação com cada elemento. Então, eu vou fazer menos 2 vezes 1, que dá menos 2. Depois, eu vou fazer menos 2 vezes 2, que é igual a menos 4. E depois eu vou fazer esses dois aqui, gente, ó. Eu vou colocar aqui menos 2 e menos 4, tá vendo? São os resultados da primeira linha. Desse com esse, que deu menos 2, eu coloquei o resultado aqui. E depois desse com esse, que deu esse resultado, e eu escrevi aqui. E agora, eu vou fazer com a linha de baixo. Então, eu vou fazer menos 2 vezes 7, que é igual a menos 14, e vou escrever o resultado aqui. E depois, menos 2 vezes 5, que é igual a menos 10, e vou escrever o resultado aqui. E aqui eu cheguei, então, na matriz resposta da multiplicação de menos 2 pela matriz A. Vamos, então, agora para o próximo exemplo, que eu tenho uma fração, que é 2/3, ou 2 sobre 3, vezes a matriz B. Então, eu repeti o número aqui, ó, repeti a fração, né, a operação de multiplicação, e no lugar da matriz B, eu coloquei aqui os valores da matriz, que são menos 3, 4, 2 e 6. Então, essa aqui é a matriz B. Veja, na multiplicação de fração, eu vou considerar que todos os números que estão aqui têm denominadores iguais a 1. Ó, todos eles. Por quê? Porque eu vou fazer o numerador vezes o numerador, e depois o denominador vezes o denominador, com todos os números. Então, começando aqui pelo primeiro, eu vou fazer 2/3, que é o que eu tenho aqui, vezes o primeiro elemento aqui, menos 3 sobre 1. E isso eu vou multiplicar em cima e depois embaixo. Então, 2 vezes menos 3, eu tenho menos 6. Sobre, embaixo, 3 vezes 1, 3. Menos 6 dividido por 3 é igual a menos 2. Então, o primeiro resultado que vem aqui é o menos 2. Vamos fazer agora a mesma coisa do 2/3 com o 4 sobre 1. Então, eu vou ter 2/3 vezes o 4 sobre 1. Vamos lá, multiplica os dois de cima e depois os dois de baixo. Em cima, 2 vezes 4, 8. Sobre, embaixo, 3 vezes 1, 3. 8 sobre 3. Não dá para dividir, não são divisíveis. Então, eu deixo assim, em forma de fração. 8 sobre 3. Agora, nós vamos fazer o 2/3 com o 2 e depois o 2/3 com o 6. Vamos lá. 2/3 vezes 2 sobre 1, eu tô fazendo esse vezes esse. Então, linha de cima vezes a linha de cima, então, 2 vezes 2 é 4. E agora, embaixo, 3 vezes 1, 3. 4 sobre 3, também não são divisíveis, então, eu deixo na fração 4 sobre 3. E, por último, fica faltando fazer 2/3 vezes 6 sobre 1, que eu vou fazer aqui dentro dessa nuvenzinha aqui, para não confundir. Então, 2/3 vezes 6 sobre 1. Então, linha de cima aqui, né, multiplicando, 2 vezes 6, 12. Embaixo, vamos multiplicar, 3 vezes 1 é 3. Ficou 12 sobre 3. E 12 dividido por 3 é igual a 4.
Então, o último elemento aqui vale 4. Portanto, essa é a matriz resposta da multiplicação entre um número real, que no caso é 2/3, e a matriz B. Vamos, então, agora fazer aí o terceiro exemplo da multiplicação, que é a multiplicação de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3 vezes a matriz C. Então, veja, aqui eu tenho uma potência 2 ao quadrado. Isso eu já posso resolver. 2 ao quadrado é igual a 4. 4 vezes raiz quadrada de 3. Não é exata, é número decimal. Então, eu vou usar a própria raiz que está aqui. 4 raiz de 3. Veja, eu só fiz a operação aqui da potência, tá? A raiz quadrada eu mantive aqui. Então, tudo isso aqui é o resultado deste termo aqui. Vezes, aí aqui dentro eu tenho a matriz C. E aí, como é que eu faço? Bom, raiz quadrada, eu vou multiplicar todo esse termo por 6. Só que a raiz, só tenho ela aqui. Esse número é um número que está fora da raiz, não tem raiz, melhor dizendo, esse também não tem raiz. Então, basta multiplicar esses dois. 4 vezes 6, vezes raiz de 3. E isso aqui vai ser 4 vezes 6, 24 raiz quadrada de 3, que eu já vou anotar aqui. 24 raiz quadrada de 3. A mesma coisa eu vou fazer com esse. Eu vou multiplicar o número pelo número e manter a raiz quadrada lá na resposta. Então, eu vou fazer 4 vezes 4, vezes a raiz de 3, e multiplicar esses dois. 4 vezes 4, 16. Então, eu vou ter 16 raiz quadrada de 3 aqui. Vamos fazer a mesma coisa agora com a linha de baixo. Multiplicar o número pelo número. Então, eu vou ter 4 vezes 3, vezes raiz quadrada de 3. E aí, eu vou multiplicar esses dois aqui. 4 vezes 3 é 12. Portanto, eu vou ter 12 raiz quadrada de 3, que eu vou deixar anotado aqui. E o último elemento é 4 vezes 2, que é 8. 8 raiz quadrada de 3, que eu já vou colocar aqui direto. 8 raiz quadrada de 3. Portanto, nós temos aí a matriz resultado, a matriz resposta da multiplicação entre este termo, que é um número real, pela matriz C. Vamos agora para exemplos de divisão. Então, eu tenho aí as mesmas matrizes, a matriz A, B e C, que são as mesmas dos outros exercícios, das outras operações, e agora eu vou fazer a divisão. Então, aqui no primeiro exemplo, eu vou pegar a matriz A e vou dividir pelo número 2. Então, veja, eu copiei aqui a matriz A, então, essa matriz está aqui, e vou dividir por 2. Também eu faço cada termo por 2. Então, esse com 2, depois esse com 2, esse com 2 e esse com 2, sempre dividindo. Então, no primeiro caso, 1 sobre 2, tá? Não preciso pôr para decimal, posso deixar assim. No segundo caso, ó, é 2 e 2. Então, aí sim, 2 dividido por 2, 2 sobre 2 é 1. 2 dividido por 2 dá 1. Então, a primeira linha eu já tenho aqui o resultado. Meio e 1. Vamos para a segunda linha. Então, vou fazer 7 sobre 2, que é a divisão, né? Quando eu escrevo um número sobre o outro, eu estou realizando a operação de divisão. Então, 7 sobre 2, não dá para simplificar, nem dividir um pelo outro. Então, a resposta fica sendo assim, 7 sobre 2. E, por último, aqui o último elemento, é menos 5 dividido por 2, portanto, menos 5 sobre 2, que também não são divisíveis e nem dá para simplificar, então termina aqui. Esta é a matriz resposta da divisão entre da matriz A, na verdade, pelo número 2. Próximo exemplo, eu tenho a matriz B sobre menos 6, ou seja,
eu vou dividir a matriz B, isso aqui é divisão, né? Assim como esse aqui, esse sinal de divisão é o sobre, que nós usamos aqui, tudo sobre, né? Aqui, o sobre é a divisão. Então, estamos falando da mesma coisa que é divisão, a mesma operação. Vamos dividir a matriz B por menos 6. Então, aqui eu tenho escrita a matriz B e aqui tá faltando só o sinalzinho que eu vou colocar aqui agora, é menos 6. Então, como que fica? É só dividir cada um desses elementos por menos 6. Vamos começar aqui pelo primeiro, menos 3 sobre menos 6. Vamos apenas simplificar. Primeiro começa com os sinais, é divisão, então menos com menos é mais. E aqui 3 sobre 6, vamos dividir tudo por 3. Então, 3 dividido por 3 é 1, e 6 dividido por 3 é 2. Então, acaba aqui. 1 sobre 2, ou meio. Esse é o resultado do primeiro termo. Vamos fazer a mesma coisa com o segundo termo. 4 sobre menos 6. 4 dividido por menos 6. E aí, nós vamos fazer a regra de sinais. Mais com menos é menos. E 4 sobre 6, a gente vai simplificar dividindo tudo isso por 2. 4 dividido por 2 é 2. E 6 dividido por 2 é 3. Portanto, menos 2/3, que nós vamos escrever o resultado aqui, menos 2/3. Vamos agora fazer a mesma coisa com esse elemento aqui. Eu vou fazer aqui em cima, dentro deste balãozinho aqui, para não confundir aí com os outros cálculos. Então, vou fazer 2 sobre, que é o dividido, por menos 6. 2 sobre menos 6. E aí, então, a mesma coisa. Regrinha de sinais, mais com menos é menos. E 2 sobre 6, nós vamos simplificar dividindo tudo por 2. 2 dividido por 2 é 1. E 6 dividido por 2 é 3. Portanto, o resultado é menos 1/3, que eu vou escrever aqui. E o último elemento, que é o 6 dividido por menos 6. Vamos fazer aqui, 6 sobre menos 6. Bom, mais com menos é menos, e 6 dividido por 6 é 1. Portanto, o resultado é menos 1, que eu já vou anotar aqui. E aí, então, eu tenho a matriz resposta da divisão de B, da matriz B, pelo número real, menos 6. E agora, como último exemplo da divisão, nós temos a matriz C dividido por menos meio. Vamos escrever o sinal de menos aqui, né? Então, aqui eu tenho a matriz C, que é essa aqui, é a mesma, dividido por menos meio. Então, vamos montar aí cada elemento com o seu correspondente. Então, 6 sobre, aqui eu tenho menos 1/2, ó. É isso que nós estamos fazendo. Vamos dividir 6 por menos, né? 6 dividido por menos meio. Então, montando, nós vamos ter 6 dividido por menos meio, eu vou escrever assim, e vou multiplicar isso aqui em cruz, tá? Então, vou completar com 1 aqui embaixo e vou multiplicar começando por aqui. Então, vou fazer 6 vezes 2, que é 12, e embaixo eu vou fazer esse vezes esse. 1 vez menos 1. 1 vez menos 1 é menos 1. E aí, então, eu vou dividir mais 12 por menos 1. Mais com menos é menos, e 12 dividido por 1 é 12. Então, o resultado é menos 12. E aí, eu já vou escrever aqui. Vamos, então, fazer com os demais elementos. Agora, eu vou fazer com o 4. 4 dividido por menos meio. Completa aqui embaixo do 4 com 1. E vamos multiplicar começando por aqui, sempre por aqui. Vamos multiplicar. 4 vezes 2 é 8. E embaixo, 1 vez menos 1 é menos 1. Aí sim, nós vamos dividir o de cima pelo de baixo. Então, primeiro, os sinais, mais com menos é menos. E agora a divisão. 8 dividido por 1 é 8. Portanto, o resultado dá
menos 8. Na próxima linha, que é aqui a última linha, nós vamos dividir 3 por menos meio. Vou fazer aqui 3 dividido por menos meio. Então, vamos lá, 3 dividido por menos meio. Então, completa com 1 aqui embaixo e faz a multiplicação em cruz. Então, começa por aqui, 3 vezes 2 é 6. E agora, desse lado aqui, 1 vez menos 1 é menos 1. Vamos dividir? Então, mais com menos é menos, e 6 dividido por 1 é 6. Então, o resultado deu menos 6. Vamos anotar aqui. E agora, com o último número, enfim, que é o 2 dividido por menos meio, que eu vou fazer aqui. 2 dividido por menos meio. Então, eu vou completar. Primeiro, aqui embaixo, eu completo com 1. E aí, eu vou começar a fazer a multiplicação em cruz. Então, eu vou começar por aqui. 2 vezes 2 é 4, sobre aqui embaixo. 1 vezes menos 1, menos 1. E, por fim, eu vou dividir. 4 é positivo, 1 é negativo, mais com menos é menos, e 4 dividido por 1 é 4. Portanto, o resultado é menos 4, que eu vou anotar aqui. E aí, eu tenho, então, a matriz resposta, que é o resultado da divisão da matriz C pelo número real menos meio.